e Muzamai e os 5 Anciões. A cada novo detalhe revelado, mais coisas bizarras aparecem. A única maneira da mensagem de Vegapunk realmente ser pausada era algo que nem o homem mais inteligente do mundo poderia prever. Formas demoníacas capazes de se regenerar automaticamente, usar telepatia, se invocarem cobrindo distâncias que normalmente demorariam semanas navegando para serem alcançadas. Criaturas praticamente invencíveis. Enquanto descobrimos as verdades sobre o século perdido, sobre o passado, sobre os D, perante isso tudo, sempre encaramos o obstáculo intransponível que são os Gorosei. Mas evidências do mangá já apontam para qual a verdadeira origem de algo tão poderoso, mas também tão maligno. Você já percebeu como o Jinbe tem agido ultimamente? Em 2 diferentes momentos, ele se mostrou surpreso com a presença demoníaca dos Gorosei. Inclusive, no último capítulo, ele e Zoro comentam sobre como o Bakotsu Nasujuro tem uma aura esmagadora. Isso é curioso por si só. Vou explicar. O Jinbe já enfrentou personagens de níveis altíssimos, seja em Marineford batendo de frente com a Akainu, seja em seu duelo por mais de 5 dias contra o Ace, ou principalmente enfrentando Big Mom e não temendo sua aura imponente, também a aterrorizante Fruta da Alma. Então, pra mim, quando o Jinbe comenta de alguma presença diferente, especial ou mais aterrorizante, acho que vale ter mais atenção. Ainda mais considerando que os Gorosei simplesmente não parecem seguir as mesmas regras que outros personagens da obra. Seja com o Haki imbuído na forma despertada de Luffy, seja os ataques dos gigantes, ou até mesmo os próprios poderes do Gorosei sendo usados contra eles. Simplesmente nada aparentou dar dano nessas criaturas. E essa altura isso já é mais que suspeito. Da onde vem tanto poder assim e o que essas regras indicam? Eu vou explicar. Existem diferentes evidências que apontam para algo muito cruel e maligno rolando. Lembra de um ex-Tenryubito que falava diretamente com os Gorosei e aparentemente sabe de muita coisa? Calma, não é o Shanks. Calma, não. É o do Flamengo. Relaxa. Durante o arco de Dressrosa, um dos focos da história é a Opp Opp no Mi. Aparentemente, o demônio celestial buscava a imortalidade através de uma técnica chamada cirurgia perene, que trocava a vida atual do usuário por uma inesgotável para o alvo da técnica. E aí nessa conversa bem expositiva que o Oda botou bastante coisa entre Doflamingo e Law, ele revela algo ainda mais bizarro. O Tesouro Nacional de Marijoa. Agora, quando falamos do Tesouro Nacional de um lugar controlado por Imu, os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados, talvez não seja simplesmente uma bandeira, uma capivara ou nem um baú do tesouro, né? Como eu disse anteriormente, os Gorosei parecem não seguir as regras habituais da história em combate. Mas será que essas regras são estritas assim? Ou pior, será que eles não estão seguindo mesmo? Olha isso aqui. A técnica da cirurgia perene troca uma vida pela imortalidade. A Big Mom, com a Sou Sou no Mi, consegue roubar anos de vida e até imbuir esses anos roubados em outros objetos para que eles adquiram vida. O Basil Hawkins tem a Fruta da Palha e consegue sobreviver a danos mortais usando ela. Como? Basicamente, ele consegue usar a essência de vida daqueles que ele controla, seja seus subordinados ou um refém como Kid, e transformá-los em bonecos para o sacrifício. Então é estranhamente bem estabelecido em One Piece, eu acho que sem nem a gente perceber muito, como dá sim para trocar vida através dos poderes da fruta por alguma utilidade ou algum poder. E talvez isso explique a reação do Jinbe e do Zoro. Os Gorosei não têm uma aura normal de Haki. Na verdade, eles parecem carregar a alma de milhares de pessoas que vieram antes deles. A essa altura, acho que o caminho mais claro é: os Gorosei e Imu conseguem obter almas e usá-las para seu próprio benefício, garantindo assim imortalidade, regeneração, telepatia, entre outros poderes roubados que não conseguimos nem imaginar. Agora, você lembra da primeira vez que eles tiveram a forma revelada? Eu acho que isso também pode ser uma dica forte. No capítulo 1085, quando o Imu ataca o Rei Cobra e o Sabo reage à presença do Imu e dos Gorosei de uma maneira muito específica. Ele cita como parece que ele está dentro do inferno. Então, ele também, um lutador experiente e poderoso, preferiu descrever a cena com um tom maligno. Isso provavelmente indica a verdadeira origem dos poderes dos Gorosei. Almas extraídas através da guerra, perseguição, extermínio e dor. Vivemos em um mundo sem bucaneiros, sem lunarianos, com tritões sendo oprimidos e escravizados junto a diversas outras raças. Tem literalmente um leilão humano em Sabaody.
Esse é o nível, né? E quanto mais perto de Marijoa, mais descarada é a crueldade dos Tenryubitos e aqueles que estão acima deles. Então, esse costume de usar vidas como simples moedas de troca, ou fins para poder, já são normais e já estão completamente imbuídos no sistema escravocrata que os Gorosei apoiam. Então, eles usarem essas almas como simplesmente combustível ou energia para seus poderes demoníacos parece encaixar perfeitamente com a sua visão do mundo e com a temática que o Oda vem construindo há muito tempo. Mas fica ainda mais bizarro que isso. Olha só, talvez a explicação para esse sistema tão cruel não seja simplesmente maldade e obscurantismo. Provavelmente, estamos nos deparando com a fonte de poder das criaturas mais antigas vivas no planeta. E isso se encaixa incrivelmente com o Tesouro Nacional de Marijoa. Lá no Instagram, o Pedro Leandro me perguntou: quem foi o primeiro a receber a cirurgia perene? Imu. Para mim, a resposta é Imu. E logo em sequência, os 5 Gorosei. E digo algo ainda mais impressionante. Acredito que eles foram os primeiros, porque essa técnica deveria ser proibida. Um tabu descoberto pelo Reino Antigo, mas nunca quebrado. Ao vencedor, os espólios da guerra. E certamente, com o governo mundial, através da Aliança dos 20 Reinos na época, se tornando vencedor, acredito que todos os tabus levantados por essa sociedade ultra avançada do passado devem ter sido quebrados da maneira mais pervertida e cruel possível. Algo que seria um símbolo de vergonha, egoísmo e crueldade incomparáveis. E exatamente a origem dos poderes infindáveis de Imu, que com o tempo adquiriu mais e mais almas, mais e mais poderes demoníacos para si e para seus asseclas. Isso encaixa até com o folclore do Ushione, por exemplo, que é um yokai japonês, né? Uma criatura com diversos mitos diferentes que se encontram pela história, mas que diversas vezes é descrita como ser capaz de sugar a alma de seus alvos. Talvez essa seja mais uma técnica dos Gorosei para aumentar o seu poder. E olha como isso se relaciona com o que já foi falado pelo Doflamingo no passado. Tematicamente, um tabu, um motivo de vergonha do Reino Antigo, se torna o Tesouro Nacional de Marijoa. Algo para ser tratado com reverência e orgulho, algo para idolatrar e não questionar nem entender. Porque nesse mundo satírico e cruel criado por Imu, quem procura, às vezes acha, e o Tesouro Nacional de Marijoa não é nada para se orgulhar, nem contar para ninguém a respeito. Algo que certamente o Doflamingo, com o seu conhecimento prévio e também com o seu interesse pela cultura dos Tenryubitos e pelos dragões celestiais, pode ter descoberto. Algo que a gente às vezes não lembra na obra é o seguinte: ninguém entende verdadeiramente a extensão dos poderes dos dragões celestiais, do Imu e dos Gorosei. Na verdade, ninguém nem sabe que Imu existe. Mas o Doflamingo é um pouco diferente. A partir do seu nascimento, ele já entendia o quão grande o mundo é e o quão poderosos são aqueles que vivem no topo. E por isso, adquirindo poder como pirata, ele provavelmente teve chance de procurar em lugares que a maioria das pessoas não procurariam. Por isso, ele sabe sobre o Tesouro Nacional de Marijoa e por isso ele tinha tanto poder perante até os Gorosei. Estranhamente, pelas evidências de que Shanks deve ser filho de Figarland Garland, deve ser filho de um Tenryubito, ele também pode ter tido acesso a informações parecidas ou ter tido interesses parecidos com o Doflamingo em sua infância. Claro que Shanks não é um psicopata cruel como o Doflamingo é, mas ele também pode ter se beneficiado desse conhecimento antigo. Quem sabe? O fato é que para mim o Oda estabeleceu de maneira brilhante como a troca de vida, de tempo de vida, de expectativa de vida da sua alma pode ser feita sim por poder em One Piece. E isso deve ser exatamente o maior combustível para o Gorosei e todas as técnicas roubadas que eles apresentam na obra. E aí, o que você acha disso? Eu tô maluco ou faz um pouco de sentido? Tematicamente, virar o Tesouro Nacional de Marijoa como algo que deve ser orgulhado e jogado lá no alto, mas que na verdade é vergonhoso, bizarro, pervertido e cruel, cara, isso é muito One Piece. Inclusive, isso é muito a história da humanidade em diversos momentos. Então, quem sabe a gente não esteja chegando mais perto e mais perto da verdade. Slap no like? Deu slap no like? Dá um slap no like, dá essa moral pra gente. Vídeo de One Piece aqui sem parar. E olha só, se inscreve no canal, estamos chegando em 600k. Queremos sua ajuda para chegar em 600k, dia 18 a 21 de julho. Vamos estar no Anime Friends em São Paulo. Queremos vocês lá também. E olha só, a galera do Rio Grande do Sul ainda precisa de muita ajuda. Eu vou deixar mais alguns links na descrição para vocês poderem ajudar com os recursos necessários. Também tem gente precisando de cobertor, também tem gente precisando de roupa, tem muita gente precisando de ajuda, então vou deixar os links lá de novo, a gente não pode parar de ajudar. E, enfim, Alanzito, você é o craque.
sem mais delongas, é a resposta de palha. Chama a vinheta. Edson Júnior Fotografia perguntou: One Piece precisa do Nika pra aparecer? Shanks, sabendo disso, apenas disse ao Ben que iria atrás quando o Nika despertou? Cara, isso é uma das maiores tretas do mangá até agora. O Shanks falar que vai reclamar o One Piece logo depois de observar o cartaz do Luffy despertado. Eu não vou ficar especulando sobre as intenções do Shanks, vou só falar coisas que são factuais. O Shanks atacou um navio do governo mundial que tinha a Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Se fosse só a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, como todo mundo levou a acreditar, eu acho que não faria sentido um ataque tão perigoso naquela época, até porque o Shanks já tinha mais de 1 bilhão de berries de recompensa, ele já era em Yonkou 12 anos no passado. Então, tendo isso em mente, eu acho que o Shanks sabe sim sobre o despertar da fruta, eu acho que ele sabe sim sobre Nika. Agora mesmo ele tá em Elbaf, e provavelmente a gente vai pro Elbaf logo em sequência, e a gente vai descobrir isso tudo. Então, Shanks, tu não perde por esperar, a gente vai atrás de você, a gente vai descobrir se tu é do bem, ou se você é um baita de um lalau. Underline Soares Otávio. Por que o Saturno é o único que transformado tem um rosto humanoide? Tá no modo híbrido? É difícil saber. Eu acho que essas frutas, se de fato forem frutas e não realmente a verdadeira forma dos Gorosei original, o que também é uma possibilidade, eu acredito que essas frutas mitológicas não têm formas definidas prévias. Eu sei que o Marco, por exemplo, dá essa impressão de que ele tem a forma híbrida, a forma completamente fênix e a forma humana. Mas, na verdade, mesmo a forma híbrida do Marco, ela é muito mesclada. Eu acho que essa mescla é uma coisa natural daqueles que têm frutas mitológicas. Eles não têm simplesmente 3 modos. Eu acho que eles mesclam entre os modos num espectro um pouco mais complexo. O próprio Gorosei Natsujuro tem a forma humana e tem a forma Bakotsu e tem a forma meio termo. Então dá pra definir dessa maneira que eles mudam conforme é conveniente durante a batalha. O Jay Garcia é um desses. Agora, obviamente ele vai parecer mais humano se ele preservar aquela carona bizarra dele só com os chifrões. A gente não viu ele ainda num formato completamente touro, né? Completamente bizarro, completamente demoníaco. Ele ainda é um tanto antropomorfizado. Antropomorfizado? Ou onimorfizado? Grandes membros da literatura nacional e internacional me respondam nos comentários, por favor. Agora, um Júpiter, que é uma minhoca. Vai ficar bizarra a minhoca com a cabeça humana. Pelo amor de Deus. Esquece, deixa pra lá. Rodrigo Kawashita. Imu vai sacrificar algum dos Gorosei como punição pelo fracasso em Egghead? Eu acho que os Gorosei, de certa maneira, devem fazer parte do Imu. Eu acho que ele pode criar ou descriar eles da maneira que ele quiser. Eu acho que esse é um nível de poder absurdo que esse personagem final vai chegar. Mas, enfim, faz sentido tu punir alguém que tá com você há 1000 anos, é uma forma demoníaca e age meio que uníssono, né? Eles agem telepaticamente em conjunto. Então, o erro de um é o erro dos 5. Eu não acho que dá pra responsabilizar o Jay Garcia em si pelo que aconteceu em Egghead. Agora, se eles quiserem, né, mete bala. Só não faz muito sentido narrativamente pra mim, a não ser uma maneira de elevar o medo que o leitor tem pelo Imu. Talvez ele matando, destruindo um dos seus serviçais sem nenhum tipo de remorso indique ainda mais o quão mal ele é. Agora, a gente precisa, né? A gente sabe que ele é um esquisitão que tem a foto da Lily lá, né? E que pra mim parece não ter superado. Mas fora isso, né? Como é que vai ser essa caracterização? O Oda não costuma caricaturizar os vilões, né? Deixar eles de maneira satírica, idiota, estúpida, tão simples. O próprio Orochi, que eu acho que é uma das versões mais bizarras, malignas e, né, que dá ódio do mangá. Você entende a origem daquela perversão dele, da mesquinharia, da bizarrice. Você entende o passado dele de certa maneira. Então acho que o Imu não vai ser diferente. Agora vamos ver se vai ser cômico o quão mal ele vai ser, ou se vai ter um plano mais pragmático, que faça mais sentido, de uma pessoa simplesmente desassociada a sentimentos, desassociada à humanidade como um todo. Será que vai ser só um frustradão? Aí é loucura, frustradamos. Pedro Santos 011. Lilith poderia continuar no bando com o limitador de não poder acessar mais Punk Records? Tá, vamos assumir que sim. E aí? Qual é o papel dela? Qual é o passado dela? Ela carrega a personalidade do Vegapunk? Ela é só daquele jeito malvadona, meio babaca? Sanji vai ficar gadeando sem parar? Eu não gosto. E aí, tipo assim, se ela ficar burra, ela é o quê? Ela é o Frank nerfado? O pior, ela é o Frank bufado, mas não bufado o suficiente. Entendeu? Eu não gosto. Eu quero que os Estelas... Gente, sem maldade no coração. Eu preferia que os Estelas saíssem da jogada. Não vou nem falar morrer ou ser morto, nada assim. Só sair da jogada. Ficar em algum lugar,
parar de funcionar, não sei. Eu preferia que eles sendo jogados porque eles sabem demais. O Vegapunk sabe tudo. E aí é estranho, né? Os Chapéus de Palha já são boca miúda. Eles já não conversam entre si coisas vitais, hiper importantes sobre o time skip, sobre haki, sobre essas paradas, ou pelo menos não aparecem em tela. Aí vai ter mais um elefante na sala, que é a Lilith, que sabe uma porrada de coisa de tudo, porque leva em consideração o que o Vegapunk falou na mensagem, não necessariamente a Lilith sabe, mas até certo ponto ali, todas as conclusões que o Vegapunk chegou, a Lilith teve acesso, porque o Vegapunk começou a cortar a sincronização há um tempo atrás, não tão cedo assim. Eu acho que é justamente isso que a gente não pode esquecer. Por isso que eu prefiro não ter nenhum dos Stellas junto dos Chapéus de Palha. Pelo mesmo motivo do Luffy não querer saber sobre o que o Rayleigh tinha a dizer e brigar com o Sop. É isso. Biel Santicholi. Por que os anciões reconheceram o robô pelo ataque de 200 anos e não da época do Reino Antigo? Olha, isso é uma pergunta bem interessante. Eu acho que isso pode ter alguns motivos diferentes. O mais óbvio é, talvez o gigante não tenha lutado contra eles no Reino Antigo. Talvez isso seja verdade, talvez eles não estivessem participando da Guerra do Século Perdido ativamente. Ou talvez eles só realmente lembraram do mais recente, de 200 anos atrás, e eles acham que a armadura é dessa época. Talvez durante o Século Perdido a armadura antiga tivesse um look completamente diferente. Talvez ele fosse até um gigante vivo usando uma armadura. E não essa criatura hibridizada bizarra. O Vegapunk não entende exatamente qual é a origem dela, nem biológica, nem material. Sabe que é do Reino Antigo, mas não sabe como funciona. Sabe que usa Mother Flame, mas não entende exatamente como usa Mother Flame. Eu acho que isso deixa bem claro que a armadura antiga pode ter vários papéis diferentes. No entanto, também pode ser para não dar pala. Se eles explanarem que eles sabem do Século Perdido, tá dando pala muito cedo pro leitor. O Oda não quer isso. Então, pum. Né, uma explicação mais meta, bota lá 200 anos, que garante que eles já conhecem do passado, garante que você tem que entender que eles são imortais, mas ao mesmo tempo não spoila tudo. E talvez a grande revelação seja realmente a visão do robozão. Você viu a teoria de terça? Já avisei dessa teoria desde domingo na live. Cara, veja essa teoria de terça, porque ela é quente. Veja antes de sair o mangá, se você não se spoilou. Eu também não me spoilo, não tô me spoilando aqui. Então, eu tô confiando nessa teoria, eu achei ela bem interessante, bem bacana. 021 Gui Underline Santos. Vocês acham que o Sabo vai vingar o Ace? Talvez sim, mas sem querer, entendeu? Sem querer. Sem, eu vou atrás do Akainu pra matar aquele desgraçado. Eu vou atrás do Barba Negra pra matar... Por que eu digo isso? Lá em Dressrosa, o Oda já comentou isso através da interação entre Jesus Burgess e o Sabo. Inclusive, o Jesus Burgess vai ativamente provocar o Sabo, mas o Sabo não cai no bait. E, obviamente, ele fica revoltado, ele espanca o Jesus Burgess, quebra ele e tal. Beleza, mas ele ainda é bem controlado. Então, a não ser que seja um Akainu com a sua língua de prata, a não ser que seja uma coisa muito emotiva, eu consigo ver o Sabo se mantendo calmo, não cometendo os erros que o Ace cometeu e seguindo a linhagem com uma evolução braba. Luiz com final Z. Afinal, o que vocês acham que o Vegapunk ia falar sobre os D? Eu comentei no meu último review, eu acho que ele ia falar sobre outro Joy Boy e talvez ele fosse falar sobre uma profecia reversa, né? O Barba Branca fala pro Barba Negra que ele não é a pessoa que o Roger tá esperando. Roger tá esperando alguém. Talvez o Vegapunk fosse falar sobre isso. Entre vocês tem o nome Deia. Chega lá no One Piece que o bagulho tá lá, que estão aguardando vocês. Talvez seja uma parada assim. Galera, esse foi o Espada de Palha. O tópico tá sempre lá no Instagram. Fiquem ligados, sigam a gente, aparece nos stories direto. A gente posta toda semana, basicamente. Vai ter um review brabo do Lip aí, tô animado. Não deixe de checar essas teorias, tenho lançado teorias quentes, tá? Todas valem muito a pena. Assiste e vem me falar, pô. Assiste e vem me falar. Eu não costumo falar que a teoria é boa, não, a não ser que ela realmente seja boa. Então, tanto a teoria de terça passada, eu gostei bastante. A teoria da Pluton ser uma baleia, eu sei que sou maluco, mas ela é também de semana retrasada. Vale a pena. E também a teoria do Sun Wukong, né? Do Joy Boy originalmente ser um macaco. Cara, essa teoria também é muito boa. Essa inclusive é do Randy Troy, que eu tô trabalhando na teoria gigante dele, mas tá ficando bem maneiro também no papel, que eu tô animado pra trazer no próximo break. Enquanto isso, é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, não deixa de checar os links, ajudar a galera do Rio Grande do Sul, muita coisa importante aí. E é isso. Um beijo, um queijo. Valeu! Pode palha secreta, um parabéns ao Boston Celtics. E o trabalho coletivo, eles venceram. O time sem uma estrela ganhou. E tá tudo bem. Tô brincando, eles têm várias estrelas. É uma constelação de bons jogadores. Não tem aquele supernova, mas, pô, Tatum e Brown, Porzingis, Drew Holiday, Derek White.
Pô, que quinteto é esse? E aí vem do banco Al Horford, né? Pô, que cara absurdo. Muito bom. Eu sou fã desse time do Boston Celtics, eles são meio cringe. O Jason Tatum é bem cringe. Nossa, ele comemorando, fazendo speedrun de quote icônica dos outros. Ele é muito paia. Ele realmente é meio zero aura. Mas tudo bem. Fora isso, tudo certo. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Um beijo, um queijo. Chapéu de palha. Valeu!